Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos se alimentar mais neste dia de hoje, nesta manhã, com mais uma porção da palavra de Deus para nos fortalecer na fé, para que possamos estar cada dia mais firmes e firmados no Senhor, andando dentro da direção dele, com entendimento, fortalecido e alimentado com a sua palavra, pela sua palavra, amém? Vamos ler um texto lá do livro do profeta Isaías, capítulo 1. Quero convidar você a gente ler esse texto aqui e aprender, receber a lição, a porção do conhecimento, do entendimento da palavra de Deus, para o nosso fortalecimento no conhecimento da vida de fé com Deus, amém? Pela palavra. A vida com Deus, a fé, é pela palavra. Não tem vida de fé em Deus se não for pela palavra. Então, para a gente estar vivendo por fé com Deus verdadeiramente, estando firmado, andando nele, com ele, por meio da fé, é preciso estar cada dia aprendendo a palavra, para nessa palavra a gente estar com o nosso entendimento, com a nossa vida, com a nossa direção, com a nossa esperança, firme e firmado, alicerçado na rocha que é a palavra do Senhor. Como disse Jesus, Mateus 7:23, que o homem prudente é aquele que edifica a sua vida pela palavra de Deus, conhecendo, ouvindo e praticando ela, amém? E para a gente edificar a nossa vida, temos que ouvir, ser ensinado, instruídos e praticar a palavra. Quero convidar você aqui, Isaías, vamos aprender um pouco mais de Deus, com a palavra dele, pela palavra dele, aqui no livro de Isaías, o capítulo 1, o versículo 10 ao versículo 16. Vamos fazer a leitura e na sequência a gente vai recebendo a aplicação pessoal dela para a nossa exortação, edificação, instrução e ensino na vida de fé com Deus. Isaías 1:10 está escrito assim: ouve a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. Olha como Deus está tratando o seu povo de Israel aqui. Deus está tratando o povo de Israel, dentro do comportamento deles, como o de Sodoma e o de Gomorra. Vamos ler. Versículo 11. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos, não fogo com sangue de bezerros, nem cordeiro, nem de bodes. Quando vocês vêm a mim comparecer perante mim, quem vos pediu isto de vós, que vieste aos meus átrios? Não tragam mais ofertas debaldes, que Deus não estava mais recebendo. Abominação para mim são essas ofertas. As luas novas, os sábados, a convocação das congregações, não posso mais suportar iniquidade, nem mesmo os ajuntamentos. As vossas luas novas, os vossos ajuntamentos solenes, para mim são aborrecimento. Já estou cansado de as sofrer, pelo que quando entrades, estender as vossas mãos, eu escondo de vós os meus ouvidos. Quando as muitas orações de vocês, já não ouço mais, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Versículo 16, olha o que Deus vai dizer. Laivai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem, praticai o que é reto. Ajuda ao oprimido, fazei justiça ao órfão. Tratai da causa da viúva. Aí vocês veem, então, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que as vossas iniquidades sejam vermelhas como o carmesim, se tornarão brancos como a lã.
Você está entendendo o que Deus está dizendo ao povo de Israel? Esse capítulo 1, Deus está tratando aqui de um comportamento que o povo de Israel estava tendo, que Deus estava reprovando. Se você ler aqui o capítulo 1 de Isaías, você vai ver que Deus está falando com Israel. Israel, o povo de Deus. E Deus aqui no texto que eu li, Deus está reprovando a religiosidade do povo, os ajuntamentos do povo, as congregações onde o povo ia se juntar para oferecer o louvor, a adoração, e aí estava ali orando a Deus, estava buscando a Deus, dentro do que a lei pedia, dos sacrifícios, dos holocaustos, guardando os dias de festa, onde estavam louvando a Deus. E Deus está reprovando o comportamento, a solenidade, as congregações, os ajuntamentos, a religiosidade de Israel. Israel, ele passou a ser religioso, como as demais nações que não temiam a Deus. Israel passou a viver a formalidade religiosa. Israel passou a viver dentro de uma vida com Deus, não por onde Deus mandou. Olá, seu Eduardo. Tudo bem? Pronto, tá na hora. Então que você entenda isso, Israel, ele não mais se preocupava com a palavra de Deus. Israel se acomodou na vida religiosa, na formalidade. O que eles se preocupavam era de estar nas congregações, era de praticar os cultos, era de oferecer os holocaustos. O que Israel se preocupava era em viver a solenidade, as festas, os rituais religiosos, os ajuntamentos. Eles não estavam preocupados com a palavra, que foi isso que Deus pediu ao povo. Não foi que o povo vivesse essa formalidade religiosa. O que Deus pediu ao povo de Israel foi que eles tivessem uma vida guiada, dirigida na palavra, e que eles buscassem cada vez mais conhecer essa palavra, para que nessa palavra eles estivessem na comunhão com Deus, andando por ela, não desviando nem para a direita nem para a esquerda. Que através da palavra, cumprindo e se submetendo a ela, o povo tinha a aprovação de Deus, o povo tinha a presença de Deus, o povo tinha a comunhão com Deus, mas o povo deixou a palavra. O povo passou a viver isso achando que tinham a presença de Deus, que tinham comunhão com Deus, que tinham a aprovação com Deus, dentro dos rituais, dentro das congregações, da solenidade, dos ajuntamentos, dentro da vida religiosa. E Deus vai dizer: eu não suporto mais isso. Os meus ouvidos não estão mais ouvindo essas orações de vocês. Dentro dessas congregações, dentro dessas comunidades, desses ajuntamentos, dessas solenidades de vocês, não foi isso que eu pedi a vocês. Eu não suporto mais isso. Isso está me aborrecendo. Deus está dizendo aqui ao povo, reprovando a vida religiosa formalista do povo, que não estava mais preocupado com a palavra. Aqui, Deus está usando o profeta Isaías para repreender esse comportamento religioso, essa vida anátema, maldita, dentro da formalidade religiosa, dentro das devoções, dos cultos, das congregações, das solenidades, das obrigações, não em viver uma vida de fé em Deus pela palavra, mas a obrigação, a devoção, a consagração, a sua vida formal religiosa, dentro das congregações, das instituições, onde o povo não está mais preocupado com a palavra de Deus. Foi o que aconteceu com o povo de Israel, que Deus usa o profeta Isaías para repreender esse povo, dentro desse comportamento vã, maldito, anátema. Tanto é que Deus vai dizer aqui, em Isaías 29:13,
que todo o ajuntamento, a adoração do povo era vã, porque estavam sendo conduzidos e vivendo não dentro da palavra, mas dentro do conceito dos homens, do pretexto dos homens, dos mandamentos dos homens, aonde eles estavam vivendo uma vida de temor a Deus, não pela palavra, mas pelo mandamento dos homens, pela formalidade religiosa que os homens estabeleceram como forma de vida com Deus. E com isso eles estavam sendo reprovados. Dá uma lidinha lá, Isaías 29:13. Todo o livro de Isaías, Deus está repreendendo Israel. Deus está convidando Israel ao arrependimento. Você já leu aquele texto de Isaías 55, versículo 6, quando diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Muitos pegam esse texto para achar que é para o ímpio. Mas esse texto, Deus usou essa palavra para divertir o seu povo, o povo dele, crentes, o povo de Israel. Quando Deus usa o profeta para dizer: buscai o Senhor enquanto se pode achar, é que o povo de Israel estavam perdidos dentro da sua vida solene, dentro das suas congregações, dentro dos seus ajuntamentos, dentro da sua formalidade religiosa, com seus cultos, seus sacrifícios, seus rituais, suas adorações vãs. Minutinho. Portaria. Senhor da Conceição. Tá bom, não, Conceição? Pode botar. Tá bom, bote. Tá certo. Tá bom, Conceição. Então, você está ouvindo aí? Eu estou aqui no trabalho, mas a palavra está indo para você, porque a minha mente trabalha a palavra. Deus vai dizer: eu não estou recebendo mais isso. O povo deixou da vida com Deus. Hoje o quadro, o cenário atual do povo de Deus está do mesmo jeito que estava quase 600 anos atrás, antes de Cristo. O povo está dentro dessa mesma miséria, maldição, dentro desse mesmo comportamento, dessa vida anátema, em nome de fé em Deus. O povo não está se preocupando com a palavra, o povo está se preocupando com a sua formalidade, sua vida religiosa, sua presença de culto, seus rituais, seus sacrifícios, suas devoções, aonde o povo consagra e devota a sua vida. Não a Deus pela palavra, mas a Deus pela religiosidade, pela formalidade, pelos usos e costumes, pelos cultos e os trabalhos de igreja. O povo não está nem aí para a palavra de Deus. Deus vai usar o profeta Isaías para divertir o povo dizendo: ouve a palavra do Senhor. O que Deus quer de você, de mim, de nós, o povo dele, é que nós ouçam, é que nós venhamos ouvir, ouvir e dar atenção à palavra de Deus. Não é uma vida preocupada com uma vida religiosa. Não é preocupado em cumprir as obrigações de igreja. Não é preocupado em cumprir a formalidade de religião de culto. Não é viver ritual cerimonial, a comodidade nas congregações. O que Deus quer de nós, o seu povo, é que ouvimos, estejamos mais atentos a ouvir e praticar a palavra dele. E é isso que ele vai usar o profeta Jeremias também, capítulo 7, para repreender o povo dizendo: vocês só serão o meu povo, e eu só serei o vosso Deus, se vocês ouvir, guardar e praticar a minha palavra. Porque é isso que eu pedi a vocês, é isso que eu quero de vocês. Dá uma lidinha lá em Jeremias 7, 21 ao 24. Que Deus abençoe você. Eu vou encerrar aqui, que tem uma tarefa aqui no trabalho para eu fazer agora, mas que Deus abençoe você, e que você entenda o que a palavra de Deus nos adverte, para a gente aprender a direção, a instrução, a orientação, a advertência da palavra para a nossa vida de fé. Cuidado, se preocupe com a palavra, esteja mais atento a ouvir, a buscar em conhecer e praticar a verdade de Deus, não a viver e praticar a vida religiosa dentro dos cultos, das tarefas, das obrigações, dos rituais, do sacrifício. O que Deus quer de nós é que estejamos mais atentos a ouvir e praticar a sua palavra, porque é isso que nos faz e nos torna bem-aventurado e nos faz ser povo de Deus, andando em comunhão com Ele
estando na proteção dele, guardado com a presença dele. Não é estando dentro de nenhuma igreja vivendo vida religiosa. É estando na palavra, vivendo, guardando e praticando ela. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Medite nessa reflexão. Analise o texto que foi lido, Isaías capítulo 1, e leia a Bíblia e aprenda mais de Deus, para você crescer na graça e no conhecimento e ter o entendimento transformado, iluminado, esclarecido pela palavra de Deus, por onde você tem que se guiar, aonde você tem que estar, a sua mente guardada, presa e dirigida e conduzida pela palavra de Deus. Amém? Meu irmão Edinaldo Nogueira, paz do Senhor. Fiquem todos na santa e gloriosa paz do Senhor, em nome de Jesus.